Aliados e até mesmo membros do próprio PL reconhecem que Bolsonaro não será candidato em 2026 e que precisa o quanto antes encampar um outro nome para a eleição, ou ele acabará levando junto com ele todo o campo da centro-direita, como alguns dizem, como a gente conhece na verdade como extrema-direita. O centrão tá no meio? Tá no meio, mas de centrão moderado não tem absolutamente nada. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque dentro do PL a informação é clara. Não há chance de Bolsonaro ser candidato em 2026. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, para desespero completo do Jair Messias Bolsonaro e da extrema-direita, informações sobre o que poderia ou não acontecer em relação a sua candidatura à reeleição ou à eleição, na reeleição não, né, que ele não foi reeleito, mas uma possível candidatura do Bolsonaro em 2026 não seria viável. A gente sabe, inclusive, que neste momento ele está inelegível, que o discurso de que ele será candidato é um discurso só para manutenção da retórica e da manutenção também da base política que o Bolsonaro tem, e que ele já reconhece no seu entorno ali com pessoas próximas de que ele não vai encampar o nome do Tarcísio neste momento por vários motivos. O principal é que ele teme uma morte política e que isso complique o seu futuro na cadeia, que não vai demorar muito de acontecer, ou que isso reduz, inclusive, também o seu espólio eleitoral, mas o próprio PL já entendeu ali, já reconheceu, junto com outros partidos do centro, entre eles o PL, ou melhor, o PP, e até mesmo parcialmente os republicanos do Marcos Pereira, que se o Bolsonaro quer apoiar um candidato da direita, esse candidato precisa ser apoiado o quanto antes. O nome que todo mundo sabe aí que o mercado quer, que a grande mídia tradicional brasileira quer, é o nome do Tarcísio, mas Bolsonaro não quer que o Tarcísio seja o seu sucessor assim do nada. Tanto que toda vez que ele dá uma entrevista e que perguntam sobre a possibilidade de o Tarcísio ser candidato e o sucedê-lo nas eleições de 2026, ele diz que isso pode acontecer, mas que neste momento o candidato é ele, que é Bolsonaro é a opção A, B, C, D e E, Bolsonaro é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta opção, e diz que o Tarcísio é um cara bom, mas não é um cara excepcional. E aí o que ele está fazendo para que não se direcione tudo para o Tarcísio, para ele fazer um jogo ali, inclusive, da retórica do seu poder eleitoral. Ele está buscando reaproximação com o Zema, está buscando reaproximação, inclusive, com o próprio Caiado, que ele se distanciou recentemente, está buscando uma conexão maior com o Ratinho Júnior, para que não se tenha apenas o nome do Tarcísio como candidato. Porém, o próprio PL reconhece que o Bolsonaro está perdendo time. O Ciro Nogueira, como a gente viu, inclusive, se reuniu na Faria Lima alguns dias atrás para tentar encabeçar o nome do Tarcísio de qualquer jeito, porque o Tarcísio será o candidato que vai derrotar o Lula, que todas as pesquisas mostram isso. E eu quero trazer um detalhe aqui, porque eu fiz um vídeo mais cedo dizendo que a última pesquisa que tinha o nome do Haddad citado era a pesquisa Quest de dezembro. E aí muita gente comentou, Carlito, mas a pesquisa Datafolha, ela também citou o nome do Haddad. Mas olha o que eu falei, a pesquisa de dezembro foi encomendada por uma agência de investimento. A pesquisa do Datafolha, apesar de a gente saber que quem mantém a Folha de São Paulo, o UOL e alguns veículos desse grupo é o mercado financeiro, em tese ela não foi encomendada por uma agência em específico, mas sim por todos, em tese, que fazem parte do mercado financeiro. Por isso que eu não citei o Haddad no caso do vídeo da análise da pesquisa que o presidente Lula subiu 5% de aprovação e caiu 3% de desaprovação. Ou seja, reduzindo ali a desaprovação ao seu governo em 8%. Então, eu vou colocar os pingos nos is aqui para explicar alguns detalhes também, tá? Primeiro, para o desespero do Bolsonaro, tá aqui, ó, Datafolha. Quase 70% rejeitam Bolsonaro como candidato. Ex-presidente está inelegível até 2030, mas insiste em se colocar como candidato. Levantamento mostra ainda que Lula lidera e venceria todos os adversários se a eleição fosse hoje. Não só Lula, como o Haddad no cenário também que a pesquisa colocou, tá? E aí eu não falei tudo naquele vídeo, por quê? Porque eu queria trazer outras informações, porque muita gente também questionou por que eu não citei o Ciro. E o Ciro tá na pesquisa também. E eu não citei o Ciro porque hoje eu não sei se o Ciro será candidato pela direita, se ele vai ser candidato pela esquerda. Porque mesmo o Ciro estando no PDT, a possibilidade dele ser candidato à presidência hoje, eu diria para vocês, pelo menos pelo PDT, é praticamente nula. De acordo com as informações que eu tenho, com fontes do próprio PDT, inclusive, eles não veem a possibilidade do Ciro Gomes ser candidato pelo PDT em 2026. Eu posso errar? Posso, mas o cenário hoje é esse, pelo menos é o que as minhas fontes me passaram. E segundo, com o distanciamento do Ciro de parte da base da esquerda, por causa de todo o histórico que ele tem com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, com o Lula, a gente sabe de toda a relação deles,
eu não vejo mais o Ciro hoje como candidato de esquerda. Hoje eu acho que o Ciro está mais próximo à centro-direita e à direita, em alguns momentos, do que à própria esquerda. Isso pode mudar também? Pode mudar. Então, por isso que eu não citei também o nome do Ciro como o que eu falei na pesquisa, só colocam Lula, não colocam outro nome à esquerda. E em outro vídeo que eu fiz aqui essa semana, eu até falei, nem o Ciro eles querem colocar mais, mas nessa pesquisa da Datafolha eles colocaram o Ciro. Mas eu não vejo o Ciro hoje como alguém sendo um candidato com apelo na esquerda. Mesmo que ele se identifique como candidato de centro-esquerda, se for lançado pelo PDT, que eu não acredito que isso aconteça. Mas enfim, a pesquisa Datafolha mostrou aqui ó, que 67% acha que Bolsonaro deve desistir da tentativa de disputar o Palácio do Planalto, enquanto 28% acreditam que o extremista deve continuar tentando recorrer. 5% não sabe ou não responderam. E aqui tem dois pontos importantes também que eu citei no vídeo anterior. Que a base bolsonarista ali estaria entre 22% e 26% na minha análise, né? E se você incluir a margem de erro, pode ser 20 ou pode ser 28, que eu acredito que eles podem ter até 22 pontos no mínimo, e aí vem a margem de erro, ou eles podem ter 26 pontos no máximo e a margem de erro. Então, se essa pesquisa tem 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a margem de erro pode chegar a 28 no máximo, ou a 24 ali, nesses 26, e pode chegar a 20% no mínimo, né? Que na minha análise de 22 a 26%, que eu acredito ainda que seria a base bolsonarista, e eles constituem isso. E aí aqui também vocês veem aquilo que eu trouxe, e que muita gente entendeu aí claramente porque que o mercado estava excluindo o nome do Haddad. Tá aqui, ó. Lula e Haddad vencem todos no segundo turno. Datafolha divulgou neste sábado, dia 5, levantamento que traz números sobre o governo Lula e outros que traçam cenários para a disputa presidencial em 2026. E aqui tá os cenários onde aparece o Haddad. Por exemplo, Haddad e Bolsonaro, Haddad 45, Bolsonaro 44, Haddad e Tarcísio, Haddad 43, Tarcísio 37. Então a gente vê aqui, inclusive, que é possível, sim, um outro candidato que não Lula no campo da esquerda vencer esses indivíduos. Por isso que eles não querem incluir o Haddad nas pesquisas, tá? Quando a pesquisa, inclusive, é feita de forma espontânea, como a gente costuma citar, quando não é citado o nome de nenhum candidato, quem é que aparece? Carlita em primeiro lugar. O Lula aparece em primeiro lugar, com 20%, seguido pelo Bolsonaro, e o Tarcísio com 1%. Ciro Gomes também aparece com 1%. E o outro candidato que o PT apontar também aparece com 1%. Então aqui a gente consegue ver que o Lula tem uma capacidade de mobilizar votos e de transferir votos que é grande, tanto que o Haddad vence as eleições nas simulações por conta disso. Só que o vídeo de hoje, como eu citei lá no começo, é sobre o PL ter abandonado o Bolsonaro. Tá aqui, ó. Aliados tentam fazer Bolsonaro desistir do Planalto, mas ex-presidente teme morte política. Inelegível e denunciado por tentativa de golpe, ele ampliou o diálogo com partidos de centro-direita por objetivos pragmáticos, mas resiste a pedido para encampar outro candidato. Material publicado aqui no Globo, assinado pelo Gabriel Saboia. Deixa eu dar o crédito aqui da matéria da revista Fórum também, que está assinada pelo Ivan Longo, tá? E aí segue aqui, ó. Réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem convivido com pressão de aliados que tentam convencê-lo a deixar de se colocar como candidato ao Planalto 2026. Inelegível desde a condenação por ataques às urnas eletrônicas, Bolsonaro vem se movimentando em busca de manter seu espólio político. E é justamente esse argumento utilizado por quem mira dissuadi-lo do Planalto. Entre caciques de partidos de centro e integrantes do próprio PL, o desejo é que Bolsonaro encampe um outro nome como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O quanto antes. Interlocutores, como o senador Ciro Nogueira do PP, presidente do PP, né, também insistem para que o ex-presidente construa uma alternativa viável no campo da direita até o fim do ano. Em paralelo, o Bolsonaro ensaia uma reaproximação com outros nomes do campo conservador, como os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Todos presidenciáveis. O objetivo é costurar apoios ao projeto que anistia os condenados pelo 8 de janeiro de 2023. A gente já citou aqui, inclusive, que não terá esse papo de anistia aprovado pelo Congresso. Se tiver aprovado, vai travar no Senado, né? Se aprovar na Câmara, trava no Senado. Se passar no Senado, trava na sessão presidencial. Se o presidente vetar e for derrubado o veto, cai no STF. Os próprios membros do STF já falaram sobre isso, porque esse tipo de ação de anistia é inconstitucional. E aí, nesse outro trecho aqui, tá o porquê que o Bolsonaro tem medo de encampar outro nome. Tá aqui, ó. Apesar do aceno a outras lideranças da direita, Bolsonaro ainda resiste e dá o braço a torcer por temer que a retirada do próprio nome do páreo simboliza sua morte política e implique em uma fragmentação da direita. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que candidatos da própria família, talvez aqui, ou muito próximos que ele queira, de alguma maneira,
continuar encampando as candidaturas, podem ser impactados com essa perda em tese do espólio eleitoral se ele direcionar o voto para a candidatura em 2026 para outro nome. E aí sobre a questão de como vê o PL a possibilidade do Bolsonaro ser candidato, tá aqui, ó. Não há chance. Dentro do PL também há quem há aposta de que o bolsonarismo adotará um tom mais moderado e caminhará para o centro depois de encerradas as discussões sobre a anistia pelo 8 de janeiro. A estratégia seria necessária para atrair eleitores na disputa de 2026. Aliados tentam usar os números desfavoráveis sobre o governo Lula como argumento para que Bolsonaro dê fôlego a uma sinalização mais clara. Na última quinta-feira, o Planalto realizou um evento em tom de campanha e aumentou as comparações com a gestão anterior, dando mais subsídios a quem defende que a oposição defina o quanto antes sua linha de atuação. Próximos ao ex-presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira diz, porém, que Bolsonaro só deve se decidir no segundo semestre. E aí, o que é interessante disso tudo aqui que eu trouxe para vocês? Tá? É este ponto aqui, ó, que eu acho que é bem importante. Cadê? Esse ponto aqui, ó, que o PL vai buscar, e bolsonarista também, um tom mais moderado e caminhará para o centro. Quem me segue aqui há um certo tempo sabe que eu venho dizendo isso para vocês há alguns meses já, né, que inclusive depois que o Bolsonaro, que o Valdemar, perdão, conseguiu se livrar do inquérito ali dos atos golpistas, eu falei, a tendência agora é que o Valdemar volte a caminhar para centro-direita e se aproxime de novo do que foi convencionado chamar no Brasil como centrão. E se afaste do bolsonarismo mais radical e deixe o Bolsonaro sozinho. Eu citei isso aqui e a matéria traz aqui, inclusive, esse ponto. Então, as análises que a gente busca fazer aqui, às vezes a gente lê matérias para vocês aqui para fundamentar o que a matéria está dizendo e corroborar com a nossa análise, mas a gente não busca fazer aqui mera leitura de matéria, a gente não busca ser aqui no canal leitor, replicador de conteúdo meramente. A gente traz o conteúdo, analisa o conteúdo e traz a análise para vocês. E esta análise, por exemplo, que o PL está direcionando para o centro, é uma análise que eu trago desde o ano passado. Desde o ano passado, pelo menos. Sobre a questão do enfraquecimento do bolsonarismo, eu cito desde 2019, quando é que eu achava que o bolsonarismo estaria mais enfraquecido. Na minha análise, a gente já vai ver esse impacto em 2026, mas eu acredito que entre 2028, nas eleições municipais, e 2030, nas eleições gerais, a gente vai ver o bolsonarismo irrelevante, pelo menos é o que eu espero dentro da minha análise. Se eu errar, a gente pode aqui, evidentemente, me reconhecer isso, mas o que eu entendo hoje que acabará acontecendo. Então, hoje, meus amigos, o Bolsonaro é um moribundo. É um moribundo. É isso que o Bolsonaro é hoje. Ele é um morto-vivo. É isso que ele é. Ele não tem o apoio mais das massas que ele tinha. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não tem nada sobre os atos na Avenida Paulista ali, em defesa do Bolsonaro, quantas pessoas foram, quantas pessoas deixaram de ir. Mas tudo aquilo que a gente tá trazendo aqui para vocês em relação às análises tem batido, tá? Tem batido. Então peço que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. Tem muita novidade que vai surgir agora no mês de abril. Inclusive muita gente que pede essas camisas de volta, né? Black Lives Matter, menino veste azul, menina veste rosa, né? Camisa azul escrito menina veste rosa e camisa rosa escrita menino veste azul. A camisa da Marielle Franco, a camisa do Cabeça Vazia Oficina para Bolsonaro, a camisa do A Casa Grande Surta quando a Cesala aprende a ler, uma camisa que a gente vendeu há muito tempo atrás também na nossa loja virtual, quando eu tinha a loja virtual, que era a camisa da União Soviética, né, CCCP. Então tem muita coisa vindo aí, a volta do nosso portal de notícias, eu já tive um portal de notícias, eu me desvinculei de um projeto, então hoje eu não tenho mais portal de notícias, mas ele vai voltar, vai ter uma pessoa que vai apresentar aqui o canal comigo, vamos ter inclusive mais material exclusivo para membros, eu elaborei com a minha esposa um plano de produção de conteúdo para vocês que são membros, então se você não é membro do canal, se torne membro do canal, clique no botão Seja Membro, você vai ter acesso a nosso grupo do WhatsApp, onde eu tô presente, não é ninguém terceirizado, sou eu mesmo que tô lá, tá? Não é um robô que responde. Os meus 3 livros, primeiros livros na versão digital para você fazer a leitura deles. Tem acesso a cursos e conteúdos exclusivos aqui no nosso canal do YouTube, que só membros e apoiadores acessam. Tem o nosso Boteco do Carlito Neto, que acontece uma vez no mês também, onde a gente interage, dialoga, brinca e se diverte aqui também. E, para quem não conhece, a gente tem uma plataforma de streaming também, chamada contranarrativa.com, que a gente vai ter também uma revolução neste mês agora de abril, tá? Eu já contratei uma pessoa para atualizar a plataforma, tá? É esta plataforma aqui, ó. É uma plataforma de streaming mesmo, onde você vai ter materiais aqui exclusivos, documentários públicos que eu fiz a curadoria, livros, vai ter audiolivros aqui embaixo. Você pode assinar ela clicando no botão, no link que está no comentário fixado. E tem muita novidade para o mês de abril. Aguardem, tá? Aguardem que vai ter muita coisa que a gente vai produzir. E a gente precisa sufocar a extrema-direita, no que diz respeito a cercar eles em relação aos conteúdos que a gente tem a fazer, tá bom? Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado.
Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixa like. Se puder colaborar com o nosso Pix, tá aqui o nosso QR Code para você fazer uma colaboração. Pode ser uma colaboração simbólica, tá? Você não é obrigado a colaborar, mas se você acha que meu trabalho é importante e que as análises que a gente faz aqui tem algum impacto na sua vida, algum impacto no dia a dia das pessoas que você encaminha o meu trabalho, ajuda a gente a manter esse trabalho aqui. Muita gente pergunta se eu tenho equipe mantendo o trabalho, se eu tenho editores. Não, hoje é tudo sou eu que faço. Eu não tenho mais recursos para poder custear uma equipe, como a gente já chegou a ter aqui no canal, 2 editores, um social media que pegava os cortes e colocava nas redes sociais, montava estratégias. Hoje sou eu e minha esposa, mas muito em breve a gente vai ter aqui uma pessoa trabalhando comigo aqui, aparecendo no canal, uma pessoa atualizando a plataforma de streaming e outra pessoa atualizando também um site de notícias, e eu conto com a ajuda de vocês, tá? Caso vocês não consigam fazer a leitura aqui do nosso QR Code, você pode simplesmente digitar o nosso endereço de Pix. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. Eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu as manifestações do Bolsonaro, o resultado, quantas pessoas compareceram, então até o momento serão só esses 2 vídeos aqui no canal hoje, no domingo. Eu não consegui soltar vídeo para vocês no sábado porque eu mudei de casa tem 20 dias, e ainda tem coisa que eu tô resolvendo da mudança, tira coisa, limpa coisa, pinta o antigo apartamento para entregar, faz vistoria, leva algo no depósito, traz no depósito. Então ontem eu cheguei em casa muito tarde, não deu tempo de gravar conteúdo para vocês, então por isso que no sábado não teve conteúdo. Caso vocês tenham visto um conteúdo antes desse aqui sobre os atos do Bolsonaro, é porque deu tempo de eu gravar e aí saiu. Caso não tenha saído nada sobre os atos do Bolsonaro, sairá na segunda-feira, tá bom? Beijo no coração de vocês, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!